e eu, então, vou preencher o espaço da palestra de hoje, comemorando o nascimento de Allan Kardec, hoje, dia 1º de outubro. Dia 3 de outubro, Allan Kardec nasceu no ano de 1804. Vamos iniciar mostrando a data de nascimento de Allan Kardec e o seu nome verdadeiro, porque todos nós sabemos que Allan Kardec é um pseudônimo. Allan Kardec adotou este nome quando da publicação do primeiro livro da doutrina espírita em 1857. Nascido em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, Allan Kardec foi batizado com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec foi estudar cedo na Suíça. Ele saiu de Lyon, na França, e os seus pais, que eram magistrados e advogados, o mandaram para o Instituto de Yverdun, na Suíça. O Instituto de Yverdun era nada mais, nada menos, o instituto presidido, comandado por Pestalozzi. Nós vamos ver rapidamente hoje quem foi Pestalozzi, para nós vermos a importância da educação do nosso codificador Allan Kardec. Léon Denisard Rivail, aos 14 anos de idade, no Instituto Pestalozzi, em Yverdun, ele já era capaz de substituir o mestre Pestalozzi. Ele já era capaz de dar aulas particulares para os alunos menos adiantados, de forma gratuita. E ele, então, aos 18 anos de idade, já estava formado em todo o ensino que o Instituto Yverdun pudesse oferecer. Aí, então, ele volta para a sua terra e começa a trabalhar como professor e também a escrever livros. Então, assim, Allan Kardec, antes de se tornar Allan Kardec, era um homem de vasta cultura. Era um verdadeiro pesquisador e cientista. Nós vamos ver que o nosso querido codificador, ele foi muito influente na França. Ele foi educador, autor de vários livros, tradutor e de nacionalidade francesa. Olha as línguas que Léon Hippolyte Denisard Rivail conhecia e dominava profundamente. Além do francês, que era a sua língua-mãe, ele era profundo conhecedor do alemão, do inglês, do neerlandês, que são todas as línguas oriundas dos Países Baixos, inclusive Holanda, italiano e espanhol. Então, nós estamos diante de uma sumidade, de uma inteligência rara do século XIX, que aos 18 anos de idade já tinha todos esses conhecimentos. E ainda mais, esse é o Instituto Yverdun, na Suíça. Além dele ter todos esses conhecimentos, o nosso querido codificador, ele lecionava matemática, escreveu livros de aritmética, ele lecionava astronomia. Não era uma pessoa comum. Aos seus 50 anos de idade, Léon Hippolyte Denisard Rivail, ele reformulou o ensino da França. Ele foi premiado pelo seu livro, que era uma proposta de reforma do ensino da França, para que todas as escolas francesas pudessem ensinar pelo método do seu grande mestre, Johann Heinrich Pestalozzi. Aí está o retrato do mestre de Allan Kardec, o diretor Pestalozzi. Se nós
formos estudar aqui no Brasil a influência de Pestalozzi na educação, a gente fica de queixo caído. Pestalozzi, ele inovou no século XVIII. Kardec foi seu aluno já no século XIX. Nascido em 1804, com 8 anos de idade, Kardec já estava na Suíça, no Instituto Yverdun de Pestalozzi. Olha a contribuição de Pestalozzi para a pedagogia moderna, não só na França, mas em todo o mundo. Diz Pestalozzi, o afeto teve papel central na obra de pensadores que lançaram os fundamentos da pedagogia moderna. Nenhum deles deu mais importância ao amor, em particular o amor materno, do que o suíço Pestalozzi. Então, meus queridos amigos, o nosso mestre Allan Kardec foi educado dentro de uma pedagogia e de uma psicologia onde o amor e o afeto pelo aluno, pelo aprendizado, pelo conhecimento, pela ciência, onde o afeto era a base da pedagogia de Pestalozzi. Isso é de muita importância, porque isso ajudou a moldar a personalidade e o caráter daquela criança de 7, 8 anos de idade, que até os seus 18 estudou no Instituto Yverdun, na Suíça. Pestalozzi, então, deu a Allan Kardec condições de se tornar o homem de bem que ele se tornou. E foi esse homem de bem, esse homem da ciência, que teve contato com alguns fenômenos que começaram a ocorrer na Europa, em todas as capitais, inclusive nos Estados Unidos, mais ou menos no ano de 1850. Todos nós sabemos que a Europa tem um inverno rigorosíssimo. Há capitais na Europa que congelam. E há outras que têm neve e invernos bastante rigorosos, com temperaturas de menos 20 graus Celsius. Então, a época de Kardec, 1850, ele estava com 46 anos de idade. Os invernos de Paris, eles limitavam que as pessoas saíssem à rua. Então, as pessoas passavam 2, 3 meses dentro de casa, mal saíam por conta da neve, do gelo, do frio. E então, durante as noites, sempre havia, a cada inverno, algo que estivesse na moda da sociedade para entreter aqueles que ficavam em casa. Eram os famosos saraus de inverno. Havia ano em que era a poesia, a música, uma dança, mas, a partir do ano de 1850, os invernos de Paris e de todas as capitais da Europa, inclusive de algumas cidades dos Estados Unidos, passaram a ter como moda, como entretenimento noturno, uma brincadeira ou uma diversão que era se reunir em torno de algumas mesas, pequenas mesas de sala, e ali as pessoas se concentravam e as mesas começavam a girar, a dançar, a se levantar do chão, a ficar suspensa no ar, parada, rodando, indo de um canto a outro na sala. Mas isso é conto da carochinha, isso é invenção. Meus queridos amigos, pesquisem os jornais do ano de 1850, 1851, 52, 53, 54, 55, 56. Todos esses anos registram os jornais e as revistas da época que a moda no inverno era brincar com as mesas, mas era uma brincadeira muito mais do que divertida,
porque a brincadeira se consistia em perguntar à mesa sobre temas diversos, e a mesa respondia. E ela respondia com pancadas com o seu pé. E as pessoas, então, convencionaram que uma pancada da mesa seria a letra A, duas pancadas a letra B, e assim passavam horas e horas para obterem as respostas da mesa às suas perguntas, que normalmente eram perguntas de natureza frívola, de interesse material. Por exemplo, se eu vou permanecer casado ou não, se vai aparecer um amor novo na minha vida, e se eu vou ficar rico ou não, se eu permanecerei rico ou não, coisas dessa natureza. As pessoas passavam noites e noites brincando com as mesas, e essas mesas passaram a ser conhecidas como as mesas girantes. Está aí o retrato de uma dessas sessões, a mesa suspensa ao ar e as pessoas reunidas em volta. Foi então que no ano de 1854, que aquele famoso professor Rivail, formado em Verdun, já tendo reformado o ensino da França, já tendo traduzido para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o italiano, diversos e diversos livros, e livros seus também de pedagogia, ouviu falar pela primeira vez desse fenômeno das mesas girantes. E ele ouviu falar através de seu amigo Fortier. Fortier era um magnetizador de longa data. Era um homem que mexia com magnetismo, magnetismo animal, fluidos que saem das mãos nossas e que são capazes de magnetizar, por exemplo, água, transformando-a com propriedades curativas, e diversos outros fenômenos que se faz com o magnetismo. Fortier era amigo pessoal de Allan Kardec. E ele disse, então, professor, venha participar das nossas reuniões. As reuniões são interessantíssimas, porque as mesas respondem às nossas perguntas. E o senhor poderá fazer perguntas mais inteligentes a ela. E aí, então, Kardec relutou, disse, não, eu não vou perder o meu tempo com brincadeiras frívolas, porque até que me provem que uma mesa tenha nervos para sentir e cérebro para pensar, eu não acredito nesses fenômenos. Mas Fortier foi insistindo, até que o professor Rivail cedeu ao convite e foi assistir às mesas. Isso no ano de 1854. Kardec passou a frequentar as reuniões de seu amigo Fortier por todo o ano de 1854, 855. Já no ano de 1856, Léon Hippolyte Delisle Rivail já estava convencido de que havia algo de sério por trás daquele fenômeno das mesas girarem, se suspenderem, contrariando a lei da gravidade, e responderem através de pancadas. Ele, inicialmente, tentou explicar o fenômeno pelas leis do magnetismo, pelas leis da ciência que ele estudava, que ele conhecia. Mas, para surpresa sua, as respostas que ele foi obtendo das mesas mostraram a ele que a inteligência que respondia às suas perguntas era a inteligência de alguém que já havia vivido na Terra e que estava desencarnado, que já havia morrido. Ele não acreditou de pronto, mas ele teve tempo durante esses 3 anos de pesquisar pelos dados que ele colhia das reuniões. Ele checava as informações e teve inúmeras provas de que
os espíritos que se diziam responder ou provocar o fenômeno realmente haviam vivido na Europa, nesta e ou naquela outra cidade. Convencidos, então, de que aquelas mesas ocultavam um fenômeno extraordinário, ele passou a fazer perguntas direcionadas a responder às suas dúvidas com relação à filosofia, à religião e à ciência. Foi então que ele começou a escrever todas as suas respostas em seus cadernos. E mais ou menos por volta do ano de 1856, Didier, um outro amigo do professor Rivail, que era livreiro, editor de seus livros e de diversos livros de Paris, o livreiro Didier recebe de diversos pontos da Europa inúmeros cadernos que continham respostas de outras reuniões de mesas girantes que ocorriam por todas as capitais e cidades da Europa. Pessoas que sabiam que Didier, sendo editor, poderia aproveitar aquelas informações. Então, Didier pega 50 cadernos com anotações em várias línguas, de diversas reuniões iguais a que Kardec participava, com as mesas girantes, e fala: professor Rivail, eu não tenho condição de analisar o que está aqui, mas acho que é um material farto, rico, para que você possa analisar. Compare com as suas respostas, com as respostas que estamos obtendo nas nossas reuniões das mesas girantes, com as reuniões das outras mesas girantes pelo mundo inteiro. Então, Kardec se debruça em cima desses 50 cadernos, onde havia meses e meses de registro de resposta dos espíritos para perguntas semelhantes a que ele próprio fazia, e conclui que as respostas que os ditos mortos davam através das mesas girantes em Paris eram semelhantes às respostas dadas em outras localidades espalhadas por todo o continente europeu. E ele fica de queixo caído, porque ali continha a resposta sobre a vida após a morte, a existência dos espíritos, a sua comunicabilidade, como eles viviam no plano espiritual, de que eram feitos, a origem da vida, a explicação sobre o que é Deus. E aí Kardec começa a catalogar e a separar as respostas que coincidiam nesses 50 cadernos em diversas línguas, recebidas em diversas reuniões, onde as pessoas, em volta de uma mesa, obtinham as respostas. O fenômeno evoluiu, meus amigos, e passou das mesas girantes às pranchetas escreventes. Porque os próprios espíritos disseram: é muito custoso ficar respondendo a perguntas com este alfabeto, uma batida a letra A, duas batidas a letra B. Você imagina a letra Z, a letra Y, a letra W. Gastava-se horas e mais horas. E os espíritos disseram: da mesma forma que vocês estendem as mãos para que a mesa comece a girar, coloquem sobre a mesa papel, caneta, ou melhor, lápis, amarrado numa prancheta, de forma que o lápis toque a folha de papel, suspenso por um barbante, amarrado na alça da prancheta ou da cesta. Nós faremos o lápis escrever. E aí, então, que os cadernos de Allan Kardec passaram a ter respostas cada vez mais elaboradas sobre as suas dúvidas filosóficas, religiosas e científicas. Depois, o fenômeno evolui mais ainda. E os espíritos dizem a Kardec: bote o lápis na mão de uma pessoa
aquela menina, por exemplo, e nós faremos que o braço dela fique magnetizado e escreva segundo a nossa vontade. Primeiro, ou a primeira mensagem, através da psicografia, com um lápis na mão do próprio médium. Não mais o fenômeno extraordinário, o fenômeno de efeitos físicos, com o lápis escrevendo sozinho sobre o papel, mas já o lápis na mão do médium, e ele escrevendo por uma faculdade mediúnica da psicografia. Somente depois desses 3 anos de análise, de estudo, inclusive da análise dos cadernos do livreiro Didier, que Kardec tem material para divulgar os princípios da doutrina dos espíritos. E aí, então, ele, no dia 18 de abril de 1857, publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Por que que ele chama de Livro dos Espíritos? Porque o livro não foi escrito por ele. Nenhuma das ideias, das respostas que ali estão, foram ideias dele, e sim informação de diversos espíritos. Então é preciso notar que o livro principal da doutrina espírita não é livro dos espíritas, é livro dos espíritos, que se comunicaram através desse fenômeno magnífico, inicialmente das mesas girantes, das pranchetas escreventes e da psicografia através da mão de diversos médiuns da Europa. Aí, então, após a publicação do Livro dos Espíritos, antes, porém, Kardec pensou, eu não posso divulgar esse livro ou editar esse livro com o meu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque não foi eu quem escrevi, eu não tenho mérito nenhum nas ideias que aqui estão. Então, eu preciso usar um pseudônimo, um apelido, pseudônimo. E aí, um espírito amigo de Allan Kardec, de Léon Hippolyte Denisard Rivail, diz a ele que ele teve uma encarnação na Gália Antiga, que era a mesma França, como druida. Druida era um povo de origem celta, originário da Irlanda, que eram iniciados em ocultismo, tinham poderes mediúnicos e tinham ideias da comunicação dos espíritos e a utilizavam nas suas seitas. Os druidas, eles eram como verdadeiros sábios da ciência e do ocultismo. E esse espírito amigo de Allan Kardec, de Léon Hippolyte Denisard Rivail, diz que eles tiveram uma encarnação e que nessa encarnação ele foi um sacerdote druida e que o seu nome naquela época, no início do primeiro milênio, era Allan Kardec. Ele, então, assume, por sugestão desse espírito amigo, o pseudônimo de Allan Kardec. E, a partir daí, publica não só o Livro dos Espíritos, como também o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. É bom lembrar que esse segundo não tem nada a ver com o número 2, é de acordo com... Tá? Evangelho de acordo com o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. Esses 5 livros constituíram, então, o Pentateuco kardeciano. Ali estão todas as ideias fundamentais da doutrina espírita. Quem quiser conhecê-la, é preciso começar do início com o Livro dos Espíritos e depois pegar cada um dos outros 4. E a didática de Kardec é tão perfeita que o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. A primeira parte, ele amplia na Gênese. A segunda parte,
Ele amplia no céu e inferno, desculpa, no livro dos médiuns, a terceira parte no livro Céu e Inferno. E a quarta parte do livro dos Espíritos, ele amplia no Evangelho. Então, a gente percebe que a obra dos 5 livros estão concatenadas. Quem lê o livro dos Espíritos vê todos os aspectos do Espiritismo: o científico, o filosófico e o religioso. E quem lê os outros livros tem essas ideias ampliadas, esmiuçadas. Esta a beleza da doutrina que nós professamos. Com as suas 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos constitui a base do pensamento dos espíritos a respeito da vida, da morte e do plano espiritual após essa vida material. Então, meus queridos amigos, este foi o resumo do que foi a vida de Allan Kardec nesse início, nesse contato com o fenômeno espírita. Vamos, então, a alguns pensamentos de Allan Kardec. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. Nós vamos ver, então, agora, o porquê da beleza dessa doutrina que nós tanto amamos e que tanto nos dedicamos a estudá-la. Perspectiva do futuro. O que significa isso? Façamos uma pergunta a nós mesmos. O que você espera do seu futuro? É possível que você responda que você espera que o seu futuro seja cheio de saúde. Óbvio. Mas qual saúde? Saúde física, simplesmente? Ou saúde emocional? Saúde espiritual? Consciência tranquila do dever cumprido? Então, a doutrina espírita, para este futuro, ela dá esta noção de que nós podemos construir um futuro porque somos espíritos eternos. Não deixaremos de existir com a morte do corpo físico. E a doutrina espírita dá esta certeza, faz com que essa perspectiva do futuro, essa vida futura, seja real diante dos nossos olhos. Este é o primeiro pensamento fundamental da doutrina que traz consolação a todos nós. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Mas como? Como que você diz que a vida após a morte, a vida futura, passou a ser uma realidade? Allan Kardec, na sua obra, é capaz de nos dar detalhe do que é constituído o espírito. Hoje, então, com as obras subsidiárias após a codificação kardeciana, os livros psicografados pelos diversos médiuns brasileiros e médiuns do mundo inteiro já dão detalhes bem mais sutis da composição do nosso corpo espiritual, corpo astral ou perispírito, que sobrevive à morte desse corpo físico. Então, para nós, os espíritas, essa vida futura não é mais uma probabilidade, algo que poderá acontecer. Não. É uma realidade constituída de átomos, moléculas, energia, que, apesar de invisível aos nossos olhos, constitui um mundo real. Então, nós temos, pelos fenômenos da mediunidade, a comprovação de que esse mundo invisível aos nossos olhos, ele existe concomitante ao nosso. Ao mesmo tempo, as nossas leis da ciência dizem que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas está aí o progresso da ciência nos mostrando que existe matéria
numa dimensão tal em que ela ocupa o mesmo espaço que a nossa matéria bruta, essa matéria condensada. Então, meus queridos amigos, se nós quisermos nos aprofundar na ciência espírita, na explicação de todos esses fenômenos da existência do mundo espiritual, da sua composição, da composição dos seus fluidos, das leis que regem esses fluidos, nós somos capazes de trazer para nós a ideia de uma vida futura real aos nossos olhos. E isso transforma a humanidade. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema, porém o resultado de uma observação. Após Allan Kardec, após o ano de 1857, Kardec foi capaz de dar a todos nós método de observação dos fenômenos paranormais ou fenômenos mediúnicos, para que nós tivéssemos a certeza que a alma não é a imaginação de um filósofo, que a alma é um ser real, constituído de átomos que sobrevive à morte do corpo e permanece como sede da inteligência, dos sentimentos, das ações, que é capaz de influenciar no nosso mundo físico e em todos os mundos do universo, estejam eles na dimensão que estiverem. Continua o pensamento de Allan Kardec dizendo: ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Allan Kardec. Esse pensamento de Allan Kardec está no livro Céu e Inferno. O Céu e o Inferno. E ele mostra aqui que ele não inventou essa história de sobreviver à morte para explicar a vida. Que foram os próprios mortos, tidos como mortos, é que se manifestaram através do fenômeno das mesas girantes. Eles é que vieram à humanidade e fizeram com que durante 6 anos todo o inverno da Europa girasse em torno de uma brincadeira de uma mesa que resultaria numa doutrina que hoje transforma o pensamento mundial, levando o homem a um mundo além do mundo físico. E quando a nossa ciência atual conseguir refazer todas as experiências que Allan Kardec fez, porque isso vai acontecer, e se deparar com esta realidade de que nós, espírito, alma, sobrevivemos ao corpo, quando a nossa ciência constatar o que os cientistas da época de Kardec, como William Crookes, Gabriel Delany e outros, constataram, quando a nossa ciência constatar isto, nós estaremos diante da terceira revolução do nosso mundo. O mundo não mais existirá somente antes de Cristo e depois de Cristo, mas antes da descoberta do Espírito e depois da descoberta do Espírito. Todas as leis do nosso mundo vão mudar. Quando esse mundo espiritual se tornar realidade para a nossa ciência, as nossas leis sociais de todos os países do mundo mudarão. Não mais se acreditará na pena de morte como uma solução para os nossos problemas sociais, para os erros ou para os crimes daqueles que transgridem a lei natural de Deus. A pena de morte será extinta, porque se acreditará na imortalidade da alma. Hoje,
Apenas algumas religiões, alguns pensadores, alguns filósofos acreditam nessa imortalidade a ponto de mudarem as suas escolhas na vida. Mas isso mudará o nosso Código Civil, as nossas leis de possuir os bens materiais, as nossas leis de herança. Tudo isso será influenciado por esse pensamento novo que abre, descortina o véu da vida para além da vida material. Nós, então, quando estivermos lutando no dia a dia para vencer na vida, para conquistar as coisas do mundo, nós estaremos pensando como pessoas que acreditam na eternidade, na imortalidade da alma, na reencarnação, na volta a um novo corpo reencarnando aqui na Terra. Quando isso se tornar realidade, pela prova científica da nossa ciência atual, nós não mais estudaremos para nos tornarmos grandes profissionais bem-sucedidos na vida material. Nós estudaremos pelo prazer de aprender, pelo prazer de crescer moralmente, pelo prazer de ensinar, pelo prazer de se tornar sábio. Então, meus queridos amigos, essa doutrina que veio à luz em 1857 pelo nosso querido codificador Allan Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804, que nós comemoramos hoje, antecipadamente, o seu aniversário de nascimento. Essa doutrina espírita, ela não quer transformar os homens da Terra em espíritas. Ela quer apenas que todos possam descobrir as verdades da existência de um mundo além do mundo material. E que essas verdades possam ser explicadas cientificamente, para que nós passemos a viver intensamente a nossa vida material, mas focados no objetivo espiritual da nossa existência. Gabriel Delany. Gabriel Delany, contemporâneo de Allan Kardec, ele disse assim, substituindo a fé cega numa vida futura, pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. Mas você não acabou de dizer que é preciso que a nossa ciência atual comprove as verdades espíritas? Sim. Só que essas verdades já foram comprovadas por métodos de observação, por Gabriel Delany, por César Lombroso, por William Crookes, à época de Kardec. Mas a nata da ciência do mundo fechou os olhos para a pesquisa do fenômeno paranormal. William Crookes, que era inglês, membro da Academia Real de Ciência de Londres, quando se dignou a estudar os fenômenos espíritas da materialização dos espíritos, com uma médium, Eusápia Paladino, a Academia Real de Ciência da França disse: o embuste do espiritismo será desmascarado. O nosso maior gênio da ciência, William Crookes, que é responsável pela descoberta de mais de 4 elementos radioativos da nossa tabela periódica de química, era um homem de ciência. O nosso William Crookes vai provar que isso tudo é bruxaria, que não existe espírito. Pois William Crookes, depois de 2 anos de estudo, publica o seu livro Fatos Espíritas, com fotos, relatórios, dizendo que estava constatado cientificamente que o homem sobrevive à morte do corpo e é capaz de se manifestar no nosso mundo físico. O que fez a Academia Real de Ciência da França, da Inglaterra? Disse que William Crookes havia perdido o juízo, que se tornou louco e o destituiu
da Academia de Ciência. Assim tratou a ciência da época de Kardec, a ciência oficial, àqueles que se dignaram a pesquisar. Mas essas pesquisas atualmente avançam e chegará a época, queira Deus que eu ainda esteja encarnado para ver, em que a nossa ciência dará o checkmate da descoberta do princípio inteligente do homem que sobrevive à morte, o espírito, a alma. Por isso, Gabriel Delany faz esta menção ao trabalho de Allan Kardec. Por isso que nós hoje comemoramos o seu aniversário de nascimento. Inestimável serviço prestado à humanidade. Alexander Moreira Almeida, psiquiatra de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vários prêmios dentro da psiquiatria pelos trabalhos de pesquisa do fenômeno paranormal, diz assim: Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional e baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. Desenvolveu todo um programa de investigação destas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. Alexander Moreira Almeida e diversos outros psiquiatras e pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora mantêm um núcleo de pesquisa de fenômenos paranormais. Publicam cientificamente o resultado de seus trabalhos. E pelo mundo inteiro, várias associações fazem o mesmo. Quando chegar a hora, toda a ciência se curvará à realidade de que a vida não termina com a morte do corpo físico e que os nossos dois mundos, mundo material e mundo espiritual, se interagem constantemente. Por isso, meus queridos amigos, para terminar o nosso estudo e a nossa homenagem a Allan Kardec, nós citaremos aqui da Revista Espírita de janeiro de 1863, um dos seus pensamentos e meu favorito. Diz Allan Kardec: abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto, de raça, de origem, e com mais forte razão, sem distinção de família, de fortuna e de condição social. Que saibam que nosso Deus, o Deus dos espíritas, não é um tirano cruel e vingativo, que pune um instante de desvario com torturas eternas, mas um Pai bom e misericordioso, que vela por seus filhos extraviados com uma solicitude incessante, procurando atraí-los a si por uma série de provas destinadas a lavá-los de todas as máculas. Allan Kardec, Revista Espírita de janeiro de 1863. Que esse nosso querido codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, possa ser sempre estudado e homenageado, porque as suas ideias são para transformar o homem em um homem de bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Parabéns, querido. Querido e amado Mestre Jesus, neste momento, elevando nosso pensamento, pedimos o amparo dos amigos espirituais, para que as bênçãos possam envolver a todas as pessoas que estão participando neste momento da nossa palestra. Que os amigos espirituais estendam as suas mãos amigas, envolvendo a cada um, amparando-os
nas suas necessidades, trabalhando cada órgão do corpo físico que tem a necessidade da cura. Jesus querido, que possa tirar dos nossos corações aflições, angústia, tristezas, e que pensamentos de bondade, de alegria e de amor possam envolver a todos. E assim possamos permanecer por longo tempo nessas vibrações de amor, conectados com os amigos espirituais. E agora, através da música, vamos completar o nosso passe. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro. Sorrir, às vezes muito, é dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Somos os comandantes de nossas vidas e cabe somente a nós o cuidado de alimentarmos sempre a bondade, o amor e a indulgência em nossos corações.